falando do Colégio Adventista, sou o professor Gustavo Treveler. Como vocês sabem, nós estamos nesse momento difícil aí, mas nosso trabalho tem que continuar. Bem, como nosso planejamento aí, nós vamos agora nesse primeiro momento, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós temos que estudar a nossa parte sobre movimento uniforme, né, de acordo com o nosso cronograma. Como você já sabe, né, nós estudamos sobre a parte de velocidade, nós estudamos a parte dos movimentos, e agora nós vamos dar continuidade a essa parte sobre o movimento uniforme. Bem, esse slide, como já está lá no nosso cronograma, vai estar disponível para vocês, né, e eu vou fazer a parte da explicação aí para vocês poderem, né, ficar um pouquinho mais tranquilo. Bem, o que seria movimento uniforme, pessoal? Movimento uniforme é quando a velocidade média e a velocidade instantânea, elas são a mesma, né? O que seria velocidade média, gente? Velocidade média seria, como o próprio nome já fala, seria uma média, né? Seria quando a velocidade ela seria uma média do percurso. E a velocidade instantânea seria a velocidade em um certo momento, a velocidade em um certo instante. E quando o valor da velocidade média e instantânea coincide, a gente diz que o movimento ele é uniforme. Vocês podem perceber aqui no slide, né, representa que o objeto, o ponto material, aquilo que a gente, se quiserem definir, ele diz que ele está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, certo? Esse aqui é o movimento mais simples que a gente tem, né? E representa que a aceleração ela vai ser igual a zero. Bem, dedução sobre essa questão do movimento uniforme. O que a gente tem, galerinha? Seguinte, nós vamos pegar a parte sobre a velocidade, né? A equação da velocidade, que seria a velocidade é igual ao deslocamento dividido pela variação do tempo. Nós vamos abrir esse termo aqui, que você teria o deslocamento como posição final e posição inicial, tempo final e tempo inicial. E nós vamos fazer o seguinte, nós iremos colocar como nosso tempo inicial como zero. E aí nós vamos abrir essa equação que é conhecida como equação do sorvete, né? Famosa equação do sorvete. E esse cara aqui é conhecida como função horária da posição, certo? E ela é bem característica como essa função aqui, como uma equação de segundo grau, melhor dizendo, uma equação de primeiro grau. Vocês podem perceber que a curva que ela dá para nós aqui é uma curva reta, né? uma equação linear. E essa é bem característica do movimento uniforme. Representa que nós temos uma equação de primeiro grau e, consequentemente, uma curva linear, certo? Essa é a grande característica, gente. Bem, para poder ficar um pouco mais simples para vocês, normalmente eu resolvo isso aqui no nosso quadro, né? Eu vou discutindo com vocês, mas aqui eu vou resolver essa questão junto com vocês aí. Eu espero que vocês, qualquer coisa, entendam, né? Deem pausa no vídeo, vejam o que for melhor para vocês aí. Bem, imagine o seguinte, nós temos aqui um ônibus, certo? Um objeto, seja o que for, e ele está percorrendo um certo deslocamento em função de uma certa origem e tudo mais, e ele está obedecendo essa equação aqui que vocês estão vendo, certo? S igual 2 mais 3t. O que seria cada termo aqui, gente? S seria a posição final, 2 seria a posição dele aqui, mais 3t tudo na unidade internacional de medida, certo? Vocês podem perceber aqui que nós teríamos um eixo de orientação, certo? Aqui ele estaria no sistema de origem. Aqui vocês podem perceber que nós teríamos o S, está em metros, certo? E ele está se deslocando em cima disso. E aí vem as perguntas, né? Primeiro, qual a posição inicial? Qual a velocidade do ônibus? Quanto tempo ele demorará para chegar na posição 14 metros? Né? Qual a posição do ônibus no instante 20 segundos? Se o movimento é progressivo ou retrógrado? Bem,
Primeiro, né, qual a posição inicial do ônibus? Ou seja, essa posição inicial, na realidade, sempre está vinculado à posição zero, certo? E para isso, nós vamos lembrar do sorvete. Então, se você vier aqui, você vai comparar esse cara com a equação do sorvete. Então, se você fizer uma análise aqui, você vai perceber que esse cara é o S, né, que seria a posição final. Esse cara aqui seria a posição inicial. Esse 3 seria a velocidade e o T seria o T de tempo, certo? Então, a própria equação já mata essas duas primeiras aqui, ó. Você pode perceber que o SO seria a posição inicial, o V seria a velocidade, ou seja, 3. Então, nós sabemos que a posição inicial seria 2. Nós podemos perceber que o ônibus está justamente na posição inicial, certo? Onde o tempo é igual a 0. E a velocidade do busão seria 3, certo? 3 o quê? 3 metros por segundo, porque a equação está no Sistema Internacional de Medidas. E a posição inicial seria 2 metros. Por quê? Porque Sistema Internacional de Medidas, certo? Outra coisa, quanto tempo ele demora para chegar na posição 14 metros? O que você vai fazer? Gente, muito simples, eu vou deixar para vocês resolverem aí, ó. Você irá substituir o 14 no lugar do S e achar o 3. Melhor dizendo, você vai substituir o S, melhor dizendo, 14 no lugar do S e achar o T. Simplesmente isso. Né? Fazendo de cabeça, o que a gente ia fazer? Ó? Passo 2 para o outro lado, vai ficar 14 menos 2 igual a 3T. 14 menos 2 é 12, certo? Depois passa o 3 dividindo para o outro lado. Para achar a posição do ônibus instante 20 segundos, o que seria fazer? Muito simples. Pega o 20, substitui no lugar do T, correto? O que a gente resolve aqui? Ó? S é igual a 2 mais 3 vezes 20, certo? Faz a multiplicaçãozinha aqui e depois soma, correto? E vem uma coisa aqui que com certeza vocês não estudaram ainda comigo, né? O que é movimento progressivo e movimento retrógrado? Gente, movimento progressivo e retrógrado está relacionado com a questão do sentido do movimento em relação ao eixo coordenado. Progressivo representa quando o objeto ele está a favor do eixo do movimento. Ou seja, neste caso você pode perceber que o ônibus ele está no eixo positivo, né? Então quer dizer que ele está se movimento a favor do eixo. Movimento retrógrado representa quando o ônibus está indo contra o eixo, ou seja, se ele estivesse indo contra o eixo nesse caso, se ele estivesse indo, por exemplo, do 14 para o 2. Como o busão está indo, nesse caso, do 2 para o 14, representa o movimento progressivo. Se ele estivesse indo do 14 para o 2, seria o movimento retrógrado. Eu consigo identificar se o movimento é progressivo ou retrógrado também através do sinal, né, da velocidade. Se a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Bem, eu consigo ver isso também através dos gráficos, certo? Isso aqui é uma coisa muito importante, muito comum na questão dos gráficos, né? Isso é uma habilidade que o Enem cobra muito, certo? Então, a parte dos movimentos uniformes, ele é uma habilidade e competência que o aluno deve ter, né? E vocês devem, né, ao longo do estudo de vocês, adquirir, né, ao longo do ensino médio, interpretação de gráficos. Então, perceba o seguinte, né? Aqui a velocidade ela é positiva, movimento progressivo. Gráfico decrescente, movimento retrógrado. Mesma coisa aqui, ó, progressivo, retrógrado, né? Nós podemos também ter a questão do gráfico velocidade, da mesma forma, ó. Gráfico velocidade positiva, velocidade negativa, velocidade positiva, velocidade negativa. Isso aqui é o mionzinho do negócio. Isso aqui é o que vocês devem guardar como chave de ouro esse negócio, porque com certeza vocês vão ver muito gráfico na parte de movimentos, certo? Se vocês puderem fazer na parte do esquema de estudo que a gente sempre faz na prova, isso aqui é uma coisa que vocês devem ter guardado. É muito importante, tá?
Sério mesmo. Gente, o exercício aqui, ó. Se eu fosse analisar agora esse exemplo aqui, se eu fosse, por exemplo, fazer uma comparação, esses dois gráficos aqui, e fazer uma relação com esses desenhos, né? O que seria quem aqui? Por exemplo, esse gráfico, será que está relacionado com esse carrinho? Esse gráfico, será que está relacionado com este? O que vocês poderiam me dizer? Bem, se vocês forem analisar, né? Esse carrinho está relacionado com este. Por quê, né? Percebam que o eixo de orientação, o positivo é para lá, e o carrinho está se movimentando contra esse eixo, certo? Ou seja, movimento retrógrado, certo? E eu percebo através desse movimento aqui. Esse carrinho aqui está se movimentando de forma progressiva, porque o eixo de orientação dele é positivo para lá e ele está se movimentando a favor do eixo. Uma boa forma da gente analisar isso é quando nós vamos, por exemplo, para Curitiba. Se vocês forem analisar, a BR-277, ela se movimenta, né, o eixo de movimentação dela, o eixo positivo, né, a ordem crescente dela, é de Paranaguá para Curitiba. Ela começa a crescer quilômetro 0, 2, 4, 6, 8, assim por diante, de Paranaguá para Curitiba. Ou seja, quando eu me movimento para lá, eu chamo de movimento progressivo. Quando eu vou de Paranaguá para Matinhos, a mesma coisa, movimento progressivo, porque é ordem crescente. Se eu venho, por exemplo, de Curitiba para Paranaguá, movimento retrógrado. Se eu venho de Matinhos para Paranaguá, movimento retrógrado. É só olhar a questão das placas, né? Esse eixo, essa orientação é uma definição, né? Existe uma norma do DENIT, né? Uma norma, né, do sistema de radares aí que faz com que, né, existe uma regra de sendo feita, certo? Bem, pessoal, uma outra característica bastante importante para a gente finalizar a nossa aula aqui, ó, muito importante. O gráfico velocidade versus tempo, com ele eu consigo determinar a área, certo? E essa área, ela vai ser igual ao deslocamento, certo? Somente do gráfico velocidade versus tempo. Então percebam que aqui eu tenho dois gráficos, ó. Eu tenho um gráfico velocidade versus tempo e aqui eu tenho um gráfico posição versus tempo. Então é uma coisa muito importante, ó. Esse gráfico eu não consigo fazer área e calcular deslocamento, certo? Ele já é o próprio deslocamento. Eu só consigo determinar a propriedade de área de gráficos velocidade, certo? Isso é independente do movimento, certo? Uma coisa muito importante. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre a questão das áreas mais comuns, né? Lembra lá da escolinha, lá do fundamental, né? Então, vocês podem perceber que nós temos aqui a área do retângulo, a área do triângulo, e é uma coisa muito comum que a gente tem aqui, gente, a questão da área do trapézio, né? Tanto do trapézio retangular como do trapézio geral, que é esse carinha aqui, certo? Então, vocês tomem cuidado, né? Lembre sempre dessas figurinhas aqui, vocês anotem seu esquema de estudo também, que é muito importante que vocês tenham esses caras anotados aí, certo? Bem, vamos lá. Uma outra coisa também, né? Às vezes uma questão mais teórica, né? A questão da tangente. Nós temos aqui que da propriedade do gráfico posição versus tempo, a tangente do ângulo, né, o chamado coeficiente angular, ele é dado pela velocidade. Ou seja, se eu souber a tangente do ângulo, que é o chamado coeficiente angular, ele é igual à velocidade, certo? Bem, para a gente finalizando a nossa aula aqui, eu vou fazer esse exemplo com você de uma maneira bem didática aqui. O restante dos exercícios vai ficar com vocês como tarefa de casa, certo? Vocês deverão entregar, inclusive, esses exercícios para mim, conforme o cronograma que está lá no eClass, certo? Bem, os outros exercícios, como eu disse para vocês, é para vocês poderem entregar para mim. Esses outros exercícios estão no slide. Gente, nós temos esse belíssimo gráfico que vocês estão vendo, certo? Eu quero, primeira coisa, que vocês identifiquem nesse gráfico o que está ocorrendo, certo? Primeiro, esse gráfico que vocês estão analisando aqui, ele representa uma mistura de movimentos, certo? Analisem dessa forma aqui. Percebam que aqui você tem
uma parte negativa, aqui você tem uma parte positiva, aqui representa uma reta, né, quer dizer, alguma coisinha aqui, e depois você tem uma parte que está descendo, né? O que quer dizer essa parte aqui? Bem, primeiro, aqui a gente está dizendo basicamente que aqui existe um movimento progressivo. Aqui nessa parte, basicamente, está dizendo para nós que o objeto está parado. E aqui, basicamente, está dizendo para nós que existe um retorno. Então, seria da mesma forma como se eu viesse com o meu Monzera, certo? Com o meu Monza, o meu 2.0, por exemplo, eu estivesse indo, por exemplo, na 277, certo? Eu estaria indo bem de boa e fosse fazer um retorno. Então, eu estaria indo lá, bem de boa, eu parasse no retorno, eu esperasse um certo instante para fazer esse retorno e depois voltasse. Por exemplo, eu estaria lá em Alexandra ali no posto de Alexandra dos Guarda, por exemplo. Eu estaria em direção em Curitiba, movimento progressivo, certo? Tarará, passei pelos homens, cheguei ali, parei para poder fazer o retorno, né, logo em seguida do posto dos guardas, certo? Esperei um pouquinho o movimento e depois fiz o retorno, certo? Movimento retrógrado, ok? Bem, vamos lá. Qual a posição inicial da partícula? Olha aqui, ó. Posição inicial sempre tempo igual a zero. Opa, menos 40. Qual a posição da partícula nos instantes 18 e 25 segundos? Olha, a gente pode analisar aqui, ó, por exemplo, 18, a gente pode fazer uma análise. Ó, 18 seria mais ou menos por aqui, estaria entre os instantes, por exemplo, 50, poderia afirmar. 25 segundos, eu posso dizer que ela está na posição 60. Em que instante a partícula passa pela origem das posições? O que é a origem, pessoal? Instante zero. Certo? Olha aqui, ó. Instante zero, instante que ela seria? Aqui e aqui. Aqui você faz o famoso chute consciente, certo? Aqui nessa posição eu posso dizer que ela está aproximadamente em 8 segundos e posição 35. Em que instante o intervalo de tempo as partículas se deslocou no sentido positivo da trajetória, no sentido negativo, né? Olha, sentido positivo da trajetória, né? Basicamente seria, no sentido positivo, estaria daqui até aqui, certo? Sentido negativo seria nesse para cá. Em que instante a partícula ficou em repouso, né? Do 20 até ao 30 segundos, certo? Pessoal, o restante dos exercícios com vocês, certo? Com vocês. E aí vocês, né, em seguida vocês me entregam esse exercício lá no eClass. Beleza? Gente, então, conto com vocês no próximo momento aí. Qualquer coisa estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Uma aula mais rapidinha para vocês poderem, né, como a gente poder começar. E até a próxima, pessoal. E lembre-se, né? Tem um monte de gente aí cuidando da gente, tem um monte de gente aí com a questão do coronavírus e espero que vocês tenham fazendo o isolamento da forma adequada aí, tá bom? Obrigado pelo apoio de vocês e até mais, gente.